Ok, pessoal, continuando agora com a terceira aula sobre o nosso conversor de bases numéricas em linguagem C. E aqui a gente vai começar a colocar a mão na massa agora. Agora é que a gente vai começar a fazer as nossas primeiras conversões, que são decimal para binário e depois binário para decimal. Antes da gente começar, peguem o código-fonte aí na descrição do vídeo, no link na descrição do vídeo, abram e já vão aí para esta função aqui, ó, dec para bin. Vamos lá e começando aqui, antes da gente falar sobre o programa, eu vou mostrar um exemplo para vocês entenderem como é que vai funcionar a conversão de decimal para binário, tá? Então olhem aí este exemplo. Eu tenho aqui o número 23 e desejo converter ele para binário. 23 em decimal e desejo converter para binário. Eu preciso utilizar uma técnica aqui de divisões sucessivas para conseguir converter esse número. O que é isso? Eu simplesmente vou dividir o número que eu desejo pela base, no caso 23 dividido por 2, que é o binário, até que o quociente seja menor do que o meu divisor, do que a base, do que o 2. Tá? Então eu vou dividir no 23 até que o quociente seja menor do que 2. Então acompanhem aqui. Ó. Eu vou pegar o número 23, dividir por 2. Vai dar 11 e vai sobrar, vai ter como resto 1. Fiquem atentos aos restos de divisão, porque são eles que nós vamos utilizar. Tá? Depois, nós vamos pegar o número 11 e dividir por 2 mais uma vez, porque ainda não é menor do que o divisor, que o 2. 11 dividido por 2 dá 5 e sobra 1. 5 ainda é maior do que 2, então eu continuo dividindo. Vai dar 2 e sobra 1 de novo. 2 ainda não é menor do que 2, então eu divido mais uma vez. Vai dar 1 e sobra 0. 1 é menor do que 2, então eu paro de dividir. E aí, como que eu organizo esse número depois? Obtendo o resultado desta forma, obtendo os restos de divisão dessa forma, o 1, depois o 1 de novo, o 1 mais uma vez, o 0. E aí eu vou pegar esse quociente que foi menor do que o meu divisor também, então o 1 mais uma vez. Eu não posso exibi-lo desta forma, porque o número seria incorreto. Então eu preciso mostrar esse valor de forma invertida. Então eu vou, ao invés de exibir 1, 1, 1, 0, 1, eu vou exibir 1, 0, 1, 1, 1. Este é o correspondente correto em binário do número 23 em decimal. Ok? Então é assim que eu vou descobrir qual é o número correto, qual é o valor correto em binário para representar um determinado número. No exemplo, o número 23. Então vamos voltar aqui para o nosso programa e vamos ver aqui como é que vai funcionar. Vai funcionar exatamente do jeito que a gente acabou de ver no exemplo, só que eu coloquei em forma de algoritmo. É um programa, tá? Vamos lá. Eu tenho uma variável aqui que eu chamei de binário. Ela é um vetor de caracteres e ela vai servir para armazenar o valor convertido em binário. A char buffer vai me auxiliar a armazenar cada parte da conversão. Int divisor é a minha base, é a base para a qual eu desejo converter, base 2. Int resto vai armazenar os restos das divisões. Então, conforme eu for dividindo, essa variável é que vai receber os restos. Int quociente, primeiramente vai receber
o valor que o usuário digitou e depois vai recebendo os resultados das divisões, os quocientes das divisões. Temp vai me ajudar a fazer as divisões, tá? Eu peço então aqui para o usuário um número para ser convertido. Através da minha função aqui pede número, eu peço esse número para o usuário para forçar ele a digitar um número. Eu converto aqui o que está na minha string valor, que é a string utilizada pela pedNúmero. Utilizo a nossa famosa função atoy aqui para converter para inteiro o que está na minha variável valor e colocar em quociente. Limpo aqui o conteúdo da minha variável binário, porque se eventualmente tiver algum lixo de memória que possa atrapalhar a execução do nosso programa, a gente já se livra dele. E inicio um loop. Então, o que eu disse para vocês no nosso exemplo? Enquanto o quociente não for menor, ou seja, for maior ou igual do que o divisor, eu vou continuar executando o que eu tenho aqui dentro. Então, minha variável resto vai receber o resto da divisão de quociente pelo divisor, pelo 2. O temp vai receber o resultado da divisão, a divisão normal aqui, ó, com barra. Então, quociente dividido por divisor vai receber o resultado da divisão. E depois eu falo que quociente vai receber temp, para que eu consiga continuar dividindo. Tá? Essa função aqui, sprintf, ela coloca em uma variável do tipo string um conteúdo qualquer. No caso aqui eu quero colocar o que eu tenho em resto, através aqui do especificador de formato %d, tem que passar a sua variável do tipo string, o especificador de formato e a variável que está nesse formato. E aí essa string recebe este conteúdo aqui, tá? E aí você pode trabalhar com essa string. Então eu coloquei em buffer o que eu tinha em resto e concatenei o que eu tenho na minha variável binário, que na primeira execução do loop é nada, porque eu zerei aqui, coloquei nada na minha variável, limpei a minha variável, né? Então eu concateno o que eu tenho em buffer ao que eu tenho em binário. E binário vai recebendo esses valores, tá? Para que a gente consiga formar o nosso valor em binário. Depois que eu obtive o nosso valor em binário, como eu disse para vocês, a gente precisa também pegar aquele quociente que ficou menor do que o nosso divisor, do que o 2. Então a gente também coloca ele no buffer, aqui na variável buffer, e concatena a variável binário, tá? E pronto, eu tenho meu valor binário guardado ali. Só que lembram que eu preciso exibir ele invertido. Então eu utilizo a função strrev para exibir o valor de binário invertido, tá? E converti então um decimal para binário. Vamos ver aqui na execução do programa, ó. Executar. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Opção 1, vou converter o próprio 23 e vejam só, tudo certinho como nós vimos no nosso exemplo, tá? É assim que funciona esta primeira conversão. E como é que eu faço o inverso, né? Rolem aí para esta função aqui, para a próxima função, bin para deck, e vamos ver mais um exemplo aqui para que vocês compreendam, tá? Nesse exemplo a gente vai pegar o próprio valor que a gente acabou de obter em binário, que é o 10111, e vai converter ele para decimal. Como é que eu faço isso? Eu preciso pegar cada caractere do meu valor em binário, multiplicar por 2, que é a base que ele está, e elevar a posição desse caractere, contado da direita para a esquerda. Então, contando aqui os caracteres
da direita para a esquerda, o meu primeiro caractere aqui é o caractere de número 4, o segundo caractere é o caractere de número 3, o terceiro é o caractere de número 2, o quarto é o caractere de número 1 e o último é o caractere de número 0, tá? Sempre contado da direita para a esquerda e começando do 0. Tudo bem? Então eu pego esse caractere, multiplico por 2 elevado à sua posição. No caso do primeiro aqui, 1 vezes 2 elevado a 4. É 16 o resultado desse cálculo aqui. O segundo caractere, 0 vezes 2 elevado a 3, que é a posição dele, dá 0. 1 vezes 2 elevado a 2, dá 4. 1 vezes 2 elevado a 1, dá 2. E 1 vezes 2 elevado a 0 dá 1. Somando tudo isso daqui, nós obtemos o número 23. Então é desse modo que nós convertemos um binário para decimal. Ok? Aí nós vamos aqui agora no nosso programa e vamos ver como isso é feito em forma de algoritmo. Olhem só, nós temos aqui uma variável para guardar o tamanho da nossa string. É assim que a gente vai descobrir qual é a posição de cada caractere. Int result, que vai armazenar o valor convertido para decimal. Int temp vai nos ajudar a calcular a potenciação lá. Int i vai nos ajudar a pegar cada índice da nossa string. E aí aqui a gente pede um valor binário para ser convertido. Utiliza a função pede_binário para obrigar o usuário a digitar só 0 ou 1. Pega o tamanho da string valor, que é a string utilizada por essa função aqui. No caso, vamos supor que nós digitamos o valor que nós acabamos de ver no nosso exemplo, 10111. Então, o tamanho seria 5. Nós vamos pegar esse tamanho e decrementá-lo. Nós não precisávamos fazer isso. Nós poderíamos realizar um cálculo subtraindo 1 do tamanho. Mas como nós não vamos utilizar essa variável em nenhum outro local, então não tem problema a gente decrementar aqui para facilitar a nossa vida, tá? Então, enquanto, uso um loop aqui, enquanto o tamanho for maior ou igual a 0, a gente vai fazer o nosso cálculo. O temp vai receber esta função aqui para realizar a potenciação, elevar essa base a este expoente, que no caso é o tamanho. Então 2 elevado a 4, porque nós decrementamos aqui o tamanho, supondo que nós digitamos o nosso exemplo lá. 2 elevado a 4, o temp receberia 16. O result vai receber o seu próprio valor somado à posição i da variável valor menos 48. Ah, Eric, por que você fez isso? Lá então eu vou ter o meu número 1, mas só que se você subtrair 48 vai ficar o quê? Menos 47? Não, pessoal. Lembrem-se que o que eu tenho em valor é uma string. E quando eu vou calcular o que eu tenho aqui, o que é obtido? O correspondente desse caractere lá na tabela ASCII. Então, se eu tenho o número 1 ali dentro dessa posição i de valor, eu tenho o código 49. Então, para que eu faça o cálculo correto, eu preciso subtrair 48 dele. Então, código 49 menos 48 dá 1. É o número que eu quero, e aí eu posso multiplicar pelo resultado ali da minha potenciação. E assim eu obtenho o cálculo correto. Depois é só ir decrementando a variável tamanho e incrementando a variável i para que eu possa ir para as próximas posições de valor. Ao final é só eu exibir o result. Ok? Vamos lá ver como é que está executando aqui o nosso programa. Opção 2. Vamos colocar o número 10111 para ser convertido. Número 23. Tudo bem? Então, tudo funcionando até então. Essas duas primeiras conversões estão funcionando como deveriam, tá? Bom, na nossa
próxima aula, então, a gente vai ver outras duas conversões, que são decimal para hexa e hexa para decimal, tá? Espero que vocês tenham gostado por enquanto. Não se esqueçam de comentar, dar o like, favoritar e aguardem aí então a sequência do nosso conversor de bases, ok? Muito obrigado, forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.